a sociedade cada vez mais vigiada. A cidade de São Paulo alcançou este ano a marca de 1 milhão de câmeras de segurança instaladas no comércio, em residências e em prédios públicos. Cenas de guerra. Traficantes derrubam um helicóptero da polícia no Rio de Janeiro. 3 policiais morreram no ataque. Equipamentos de guerra foram utilizados também por assaltantes em São Paulo para arrombar 2 carros fortes blindados. As quadrilhas levaram mais de 7 milhões de reais. E eles não se intimidaram nem com as câmeras. Com rostos cobertos e fuzis em punho, a invasão dos bandidos a uma agência bancária de São Paulo lembrou as ações táticas da polícia. A falta de respeito ao cidadão também foi flagrada no Rio de Janeiro, nas cenas de passageiros sendo agredidos por funcionários da estação de trens. E policiais foram parar no banco dos réus. No interior de São Paulo, 4 PMs foram presos por participar de um grupo de extermínio chamados Highlanders. O grupo matava e decapitava as vítimas para dificultar a identificação. Aqui em São Paulo, o cidadão recebeu em outubro a má notícia de que os casos de latrocínio, roubo seguido de morte, registrados em apenas um mês, superaram todos os ocorridos no ano passado. Apesar de tanta violência, 2009 oferece exemplos da correta atuação da justiça. O ex-cirurgião plástico Osmani Ramos, que fugiu no Natal do ano passado, é preso na distante Islândia, na Europa. O Brasil pediu a extradição dele, condenado a 47 anos de prisão por assassinato, sequestro e roubo. O ex-deputado Hildebrando Pascoal, do Acre, é condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato do mecânico Agilson Firmino em 1996, no que ficou conhecido como caso da motosserra. Marcos William Camacho Marcola, apontado como um dos líderes do PCC, é condenado a 29 anos de prisão pela morte do juiz corregedor Antônio José Machado Dias, em 2003. Depois de 8 anos foragido, o ex-promotor Igor Ferreira da Silva é preso em São Paulo. Ele foi condenado em 2001 a 16 anos de prisão pelo assassinato da mulher que estava grávida de 7 meses. Mas um dos julgamentos mais esperados e que fica para 2010 é o do médico Roger Abdelmaci, preso sob acusação de ter violentado 56 pacientes. Em 2009, o Brasil perdeu nomes importantes do mundo das artes, da política e da medicina. Defensores da democracia como o advogado Gofredo da Silva Teles ou polêmicos como o estilista e deputado Clodovil Hernandes. Ator Renato Consorte. Empresário Amaral Gurgel criou a extinta fábrica de carros Gurgel Motores. Empresário Sérgio Naia. Deputado federal cassado, Sérgio Naia era dono da construtora Sersan, responsável pelo Palace 2, que desabou no Rio em 1998, matando 8 moradores. Deputado Clodovil Hernandes. Comediante Anquito. Ex-deputado Márcio Moreira Alves, autor do discurso que serviu de pretexto em 1968 para o aumento da repressão na ditadura militar com o ato institucional número 5, o AI-5. Dramaturgo Augusto Boal. Músico Zé Rodrigues. Advogado Gofredo da Silva Teles Júnior. Professor da Universidade de São Paulo, foi o autor da Carta aos Brasileiros, um marco contra a ditadura militar. Médico José Aristodemo Pinotti. Ator Sérgio Viotti. Ator Anselmo Duarte. Produtor Herbert Richards. Conhecido pela frase versão brasileira Herbert Richards, dita nos filmes dublados na TV. Ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Locutor Luiz Lombardi. Mesmo com a crise mundial, a China ultrapassa a Alemanha e se torna a terceira maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. As montadoras de automóveis americanas jogam a toalha uma atrás da outra. A General Motors anuncia a demissão de 10 mil empregados, 14% da força de trabalho. No Japão, a crise chega aos imigrantes brasileiros. Quase metade dos 50 mil decassegues arruma a mala e volta para o Brasil, fugindo do desemprego e do alto custo de vida japonês.
As más notícias sobre a economia dos Estados Unidos não param. A seguradora AIG anuncia prejuízo de 61 bilhões de dólares e recebe novo empréstimo do governo. E o desemprego atinge maior índice em 25 anos. 8,5% da população americana economicamente ativa está sem trabalho. À beira da falência, a montadora americana Chrysler se une à Fiat. A empresa italiana passa a tomar as decisões na terceira maior fabricante de carros dos Estados Unidos. Estatização. Governo americano se torna maior acionista da General Motors, que fecha 20 fábricas e demite 21 mil empregados. Mega investidor americano Bernard Madoff é condenado a 150 anos de prisão por fraudes financeiras que causaram prejuízos de 65 bilhões de dólares. Prova de que os bilionários sentiram a crise. Segundo a revista Forbes, eles ficaram 19% mais pobres. Sinal negativo no Emirado Árabe de Dubai. A empresa estatal que controla tudo de investimentos estrangeiros à construção imobiliária declara que não pode pagar a dívida externa. Mas, enfim, um sinal de alívio. A Ford americana anuncia primeiro lucro em 4 anos. Saldo positivo de quase 1 bilhão de dólares. No Brasil, a sensação é de alívio. A previsão inicial do presidente Lula de que a crise seria apenas uma marolinha acabou se confirmando. Os incentivos à economia com redução de impostos e corte na taxa de juros impediram o desemprego em massa na indústria e o mergulho do país na recessão. Preocupação, clima sombrio. Foi assim que 2009 começou para os brasileiros. Qual seria a intensidade da onda chamada crise financeira? Marolinha? Tsunami? Na dúvida, o medo ganhou espaço e fez muita gente, mesmo empregada e com dinheiro no bolso, pisar no freio do consumo. O governo reagiu. Começou cortando juros. De cara, fez a maior redução em 6 anos. E já emendou um aumento do salário mínimo acima da inflação. Mais dinheiro no bolso das pessoas. No tratamento, seguro-desemprego reforçado, com 2 parcelas a mais, crédito facilitado e redução de impostos. Ficou mais barato e o brasileiro que gosta de um desconto aproveitou a oportunidade. E por isso a crise passou longe das concessionárias. A venda de carros novos atingiu o maior nível da história e ultrapassou a marca dos 3 milhões de unidades. Para se ter uma ideia desse sucesso, em setembro, no melhor momento, o setor chegou a comercializar quase 15 mil veículos por dia. Mas um outro incentivo em especial fez muita gente esquecer de vez o medo e encarar uma dívida daquelas. O governo lançou o programa Minha Casa Minha Vida, com R$1 bilhão para financiar moradias a quem recebe até 10 salários mínimos. Resultado? Feirões da casa própria lotados e canteiros de obras a todo vapor. O negócio era fazer a economia andar. E o BNDES disponibilizou um reforço de R$100 bilhões para financiar a retomada de investimentos na produção. E foi num cenário assim que o Brasil viu nascer a terceira maior exportadora do país, com a fusão da Perdigão e Sadia. E ainda da gigante do varejo, depois da compra das Casas Bahia e do Ponto Frio pelo Grupo Pão de Açúcar. E a comunidade internacional reconheceu o êxito brasileiro. Destaque de capa na mais famosa revista de economia do mundo, a britânica The Economist. No fim, o Brasil não cresceu tanto que o governo esperava, mas também não perdeu tanto quanto os pessimistas temiam. O produto interno bruto ficou próximo do zero, mas passou de ano com louvor e projeções de forte crescimento para 2010. Um sucesso que tem seu preço. Os boletos, que agora também podem ser eletrônicos, vão bater a porta da maioria dos brasileiros. Só em cartão de crédito, as dívidas ultrapassam os R$26 bilhões, um recorde. Para muitos que começaram 2009 preocupados, agora deixam um ano endividados. Endividados mais felizes, vivendo na casa própria, com móveis novos e carro zero na garagem. E ainda com a confiança de que o ano que vem vai ser ainda melhor.